Obrigado, Vinícius. Eu vou procurar ser breve, porque o Davi, como sempre, aqui tem o dom da palavra, já agradeceu todo mundo, né? Como todo mundo é amigo, pelo que o Davi falou, obrigado aqui, obrigado, Vinícius, obrigado, Lincoln, o Mauser também, gosto sempre de agradecer ao Mauser, porque o Mauser tem o dom de conectar as pessoas. Isso é um dom seu que você sempre teve, né? Ele coloca as pessoas e é uma grande rede de amigos, e amigos do bem, e pessoas que fazem trabalhos diferenciados, Fará, entre outros aí, e me perdoem se eu esquecer alguém aqui falando, porque tem muita gente. Mas muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Mauser fez a primeira introdução lá atrás, depois eu tive com o Lincoln algumas vezes lá. A gente está se aproximando, né, Renata? Se Deus quiser, como a gente brinca no Japão, né? Primeiro a gente se conhece, depois namora, depois casa. Acho que a gente já está quase na fase de noivado, né? Então, estamos chegando lá, né? E, como o Davi falou, eu tive a sorte, eu falo para todo mundo, né? A vida é da gente ir atrás dos seus sonhos. Não existe o impossível. O impossível está na cabeça de cada um. E eu, desde criança, eu sempre tinha um sonho de poder viajar. Eu não sabia o que ia fazer, porque meu pai era político, meu pai foi prefeito e a minha mãe foi aeromoça. Então, eu tinha em casa todo mundo viajando. Eu disse assim, um dia eu quero viajar. Como não sei, pensei em ser diplomata, e a ficha caiu quando eu estava em 2000, depois das Olimpíadas de Sydney, em Lausanne, na Suíça, onde tem a sede do Comitê Olímpico Internacional, numa reunião da Federação Internacional de Voleibol, porque a gente tinha acabado de estrear oficialmente o vôlei de praia como esporte olímpico. E o Samaranch, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional, veio até a Federação Internacional agradecer a gente, agradecer o presidente, agradecer todas as federações e os promotores e organizadores, que ele disse, foi o esporte, até o momento que eu vi, mais encantador na Olimpíada. Por quê? Beleza plástica, o lugar é bonito, as pessoas são bonitas, beleza plástica na transmissão que você tem, o local é bonito, sempre cheio de gente, e as competições, uns ralis fantásticos. E para a gente poder chegar nisso, foi um trabalho muito longo. E aí volta alguns anos para trás, volta quase 15 anos para trás, Olimpíadas de 84, se eu não me engano, em Los Angeles, que houve o boicote da Rússia, e aí o Brasil chegou na final contra os Estados Unidos. E nessa de chegar na final, teve uma empresa no Brasil que chamava-se Coque Tavares, e ela vislumbrou a possibilidade de fazer desafios de vôlei. Que quem é mais velho conhece isso, o Maracanã já recebeu jogos de vôlei de praia lotado, o pessoal assistindo lá. E alguns outros, como o Morumbi, também aqui. Tem histórias que a gente brinca, né? Todo mundo fala evento, é fácil fazer evento. Resolveram fazer, montaram lá a quadra, tudo certinho, começou a chover. E agora? Transmissão internacional, o pessoal escorregando, dá intervalo, todo mundo saindo para poder comprar vela e passar a vela para tentar o pessoal não escorregar. Então, isso aqui é um pouco dos bastidores. E aí a gente veio preparando, eu tive a sorte de... A empresa fez isso, tinha um cliente que na época podia ser patrocinador, podia patrocinar material esportivo ou eventos esportivos, que era a Souza Cruz. E a Souza Cruz era o cliente dos sonhos de qualquer pessoa que trabalha com marketing. O briefing dele para a gente era, se vocês tiverem uma boa ideia diferente, traz, o dinheiro a gente arruma. Então, com isso, saiu primeiro o Hollywood Vôlei. Na sequência, foi feito aqui com a Bandeirantes, tiveram a ideia de fazer o desafio também do pessoal do indoor na praia, isso ocorreu. Quando isso ocorre, foi um sucesso, aqui em Santos, e depois se mudou para o Rio de Janeiro, foi quando resolve apresentar e ver se isso podia ganhar o circuito internacional. E qual foi a sorte? O pessoal gostou, e aí convidou todo mundo a ir para a Grécia, para a reunião da Federação Internacional. E você vê como a vida, eu brinco, para quem me conhece, eu sempre cito uma frase do Steve Jobs, que é connect the dots, conecte os pontos. Acredita que um dia lá na frente os pontos começam a se conectar, que vai chegar no Davi também aqui, nesse momento. E nesse momento, o que acontece? Vai na reunião na Grécia e apresentou qual seria a ideia da empresa para poder ser agência de marketing esportivo e desenvolver o vôlei de praia como produto. Bom, resultado, quando apresentou, a empresa não acreditava nem que ia ganhar, a surpresa foi que ganhou e tinha que colocar de pé em menos de um ano o produto. E o produto aconteceu, foi realizado. E aí, qual foi o caminho? Quando eu entro, eu acabei preparando, e eu sempre tive uma preocupação, com o Davi mencionou bem, de inclusão, porque eu vim da área de praia, do surf, então sempre para mim é uma preocupação com sustentabilidade e com tudo. E nesse momento, acabei promovendo também, tive a sorte da empresa aceitar, né, porque às vezes não aceita, e os meus amigos, e ninguém faz nada sozinho, né, com a minha equipe, que era fantástica,
a gente foi um dos primeiros a implantar também, desde rampa de acessibilidade para deficiente de cadeira de rodas, a gente utilizar material reciclável, que ninguém usava isso, a gente dava uma segunda live deles, a ponto da Rede Globo sair matéria que quando a gente saía de Copacabana, a gente deixava a areia mais limpa do que a gente encontrou, né? E a vida nos leva lá para frente, quando chega no final da década de 90, um dia eu chego e dou de cara com um cego na recepção. Aí eu olho e falo assim, perguntei para a minha secretária na recepção, quem é esse cego? Para o senhor, para mim? Fui lá, não achei nada. Falei, mas ninguém marcou nada. Voltei, quem é ele? Eu cheguei lá para o cego, falei assim, pois não, você marcou comigo? Não, não marquei não. É que eu estava em Brasília e eu tinha que resolver uma situação que eu vou fazer o primeiro campeonato mundial de futebol de cegos. E me falaram que você podia ajudar. Eu falei, tá bom. Levei ele para a sala, vou dizer daqui a pouco quem é. Ele passou 15 minutos, que ele sai muito bem contando piada de cego para mim, né? Os dois dando risada. Era o Vital Severino, né? E ele falou assim, olha, como é que a gente vai fazer esse evento? Eu sou cego, não sei se o dinheiro vai dar conta. Eu falei, meu Deus. Foi quando eu acabo conhecendo também o Davi na história. E aí eu tive uma missão da gente colocar de pé, que foi isso em 99, né, Davi? 98. Paulínia, 98, olha como passa o tempo. E aí a gente foi colocar, e tem uma passagem que a gente foi, quando negociar com as emissoras de televisão, eu cheguei para uma e falei, olha, dá cobertura. Os caras, não, ninguém falava em dar cobertura, você tem que acreditar. Aí eu falei, bom, então me dá cobertura. Perfeito. Fechei com uma, né? Mas primeiro, antes de fechar, eu fui na maior, né? Não vou citar nome aqui. Fui para os amigos, falei, olha, eu queria fechar. O cara, não dá para colocar ao vivo. Falei, então me dá cobertura jornalística. Tá bom. Falei, então anota aqui no papel. Não, eu vou dar. Anota no papel. Anotou, eu coloquei no bolso. Ele sabia a história, o Davi. Eu falei, bom, então muito obrigado, né? Você não perguntou mais nada. Ele falou, por quê? Porque eu vou fechar também com as outras emissoras. Não, não pode. Mas fechou. E aí eu fui para o mercado para poder vender. E a gente não conseguia vender, porque faltava o quê? 40 dias, né, Davi? 50 dias. Era em cima da hora que eles me procuraram. E aí eu me lembro que eu fui na Coca-Cola, falei com o presidente da Coca-Cola, ele falou, cara, 30 dias não consigo aprovar isso. Eu falei, bom, como é que você me ajuda? Aí eu coloco água e tudo mais. Falei, bom, já vou economizando. Aí voltei para eles, falei, me dá a lista de produtos para a gente economizar aqui. E aí foi quando a gente acabou viabilizando, e foi a minha entrada com o esporte paralímpico, e eu me apaixonei naquele momento, porque a empresa com qual eu trabalhava era a maior empresa de marketing esportivo da América Latina, e a gente, entre alguns que a gente agenciava a carreira, era do Gustavo Kirten. E aí, depois, inclusive, nós somos fundadores da Octagon, também lá atrás. E me apaixonei e falei, olha, o dia que tiver oportunidade, pode contar, a gente nunca mais se afastou. E aí eu acabei me afastando, passou alguns anos, até que, naquele momento, o Davi era presidente da BDC. E eles não tinham logo. E eu falei, Davi, temos que criar um logo. Eu me lembro que ninguém tinha ideia. Eu sentei, criei um olho e uma bola dentro do olho e virou o logo da BDC. E com isso nunca mais vi. E quando chega 2003, eu já com a minha empresa, eu vou num evento no Ibirapuera e dou de cara o pessoal usando o logo lá de trás da camiseta. Eu falei, que legal. Pô, contei a história. Bom, no dia seguinte, quem aparece no escritório? O Davi e o Vidal. E ela tem uma missão para vocês. Vem a Atenas, vem aqui o Pan-Americano de Cegos, vem o Mundial e vão embora. E você vê como a vida conecta, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com eles, como o Davi falou, a gente enfrentou inúmeras dificuldades, porque o mercado, por mais que falasse, hoje melhorou muito, mas o mercado fala que quer patrocinar, quer apoiar, e a verdade não é essa, quando vira as costas, ele não sabe como trabalhar. E uma coisa que fica clara, e convivendo muito com eles, são seres humanos que nem a gente. Eles têm talvez uma dificuldade motora ou visual, mas têm um coração, uma alma e uma mente brilhante. Hoje, quem tem todos os sentidos, talvez não tenha, são mais deficientes que eles. E eles têm uma coisa de companheirismo, de visão, de acreditar, de garra, que é fantástico. E isso me fez cada vez mais apoiá-los, a ponto que quando a gente foi para poder vender uma passagem também rápida de patrocínio, que o Davi sabe muito bem, a gente teve com a Record, a gente foi o primeiro produto do projeto Ressoar da Record. A Record nos deu milhões em cobertura de mídia, visibilidade, abriu as portas para a gente, o Davi esteve com a gente assinando lá, e a gente marcou uma ascensão muito grande isso. E é onde a vida te leva, conectando pontos. Até o momento que vem os Jogos Pan-Americanos para cá, eu fui convidado para ir primeiro para os Jogos Pan-Americanos em 2003, não pude ir porque eu estava envolvido em outros projetos internacionais, estava na Ásia e tudo mais, e aí quando eu volto, eu sou convidado novamente, não deu para poder ir, e a terceira foi recusável quando eu fui convidado para poder assumir o Parapan. E olha, você vê, tudo que eu vim construindo lá atrás,
Olimpíadas na China, né, Paris e outros, a gente veio se conectando e eu tive a felicidade de entrar. E o que foi gratificante para a gente? Quando a gente acabou os Jogos Pan-Americanos, a ODEP, todo mundo chegou e falou, cara, vocês fizeram os Jogos Pan-Americanos irreparáveis, impressionantes. Agora nós temos um problema, nós temos que realizar no mesmo padrão de vocês. E a ponto que o ministro mexicano, na época, eles estavam em dúvida se eles faziam a Paralimpíada da mesma qualidade, no mesmo nível e na sequência. Eu me lembro que eu saí com ele para jantar ali no Rio. No dia seguinte, ele ficou sentado comigo no degrau, no Maria Lenk. Até quando o pessoal chegou, estava eu e o ministro batendo papo, ele falou, agora preciso botar de pé a Paralimpíada. E deu certo. Então, quando eu olho hoje, vejo o trabalho que foi feito por todos que passaram por lá, mas principalmente na gestão agora do Misael, e a gente estava lembrando ali fora, eu e o Davi, quando me apresentou o Misael, ele era garoto jogando futebol. E hoje o Misael, eu considero um dos maiores gênios e administradores hoje no esporte brasileiro. Ele é impressionante como administrador. Ele teve a capacidade de unir profissionais, ninguém faz nada sozinho. E, inclusive, valorizar as pessoas que iniciaram o processo lá atrás, como é o caso do Davi. O Davi conhece muito. Né? A gente passou, perdoe alguns amigos aqui, mas desde a hora que eu cheguei, eu fiquei batendo saudade, colocando o papo em dia. Agradeço, Vinícius, por isso. Então, eu rapidamente só queria agradecer a vocês e falar que fico muito feliz de estar aqui com vocês. Acreditem nos seus sonhos, tudo é possível. O impossível está aqui dentro. Se você acredita, pode ter certeza. Primeiro, estudo é fundamental. É uma coisa que eu falo para todo mundo desde criança. Você pode perder tudo, mas se você estudar, você vai ter cultura e você vai conseguir chegar em algum lugar. Até tem um menino que está aqui, eu brinco muito com ele, não vou citar o nome dele, né? A gente estava uma vez reunido e eu perguntei se ele não leio muito. Daí eu falei para ele, pode ter certeza então que você vai trabalhar para alguém que leu mais que você. Então leia, se capacite. Hoje eu leio uma média, no mínimo, de 2 livros por mês, quando possível, no mínimo 12 livros por ano. Né? Então, parabéns pela iniciativa, Vinícius. Lincoln, obrigado a todo mundo da ETEC, aos amigos que estão aqui e a oportunidade de estar com o Davi e com o Beto aqui. Obrigado.